Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, vira e mexe, alguém vem e me manda uma mensagem pedindo conselhos, né, sobre relacionamento, porque eu e Gil estamos juntos há muito tempo. E aí eu estava pensando o seguinte, será que o fato de nosso relacionamento funcionar tão bem tem a ver com o fato de sermos um casal gay? É difícil dizer, né? Mas acho que sofremos menos pressão social, né? Estamos fora dos papéis tradicionais de gênero. Conseguimos definir nosso relacionamento de maneira que a gente quiser, né? O que funcionar para nós, tá bom. Melhor ainda, quando temos um conflito, é sobre o conflito, sobre nós, como indivíduos. Não somos tragados por nenhuma dinâmica de gênero pré-existente, né? Que é o que acontece com os casais heterossexuais. Hoje eu também acredito que devemos ser bastante práticos no amor. Explico. Por exemplo, você tem bastante coisa em comum com a pessoa com quem você está pensando em passar o resto da sua vida? Vocês estão em sintonia em relação aos grandes tópicos da vida, tipo finanças, família, sexo e a maneira como vocês encaram a vida? Dizem que os opostos se atraem, mas será que isso se aplica aos relacionamentos românticos? Né? É muito importante compartilhar os mesmos valores. Não tem como, por exemplo, os dois estarem em lados opostos na divisão política, né? Não tem como funcionar isso. A política é uma expressão tão fundamental dos valores de uma pessoa que não consigo imaginar estar com alguém que não compartilhe dos meus próprios valores, né? Isso não quer dizer que Gil e eu concordamos em tudo. Por exemplo, ele votou no Lula no segundo turno das eleições, eu votei nulo, né? Mas ambos odiamos, né, o Bolsonaro e votamos no Ciro no primeiro turno, então a gente está bem em sintonia. Bom, eu também tive relacionamentos antes do Gil e todos, exceto um, foram caras realmente legais comigo. O Gil também teve vários outros relacionamentos antes de mim. Mas eu não acho que nenhum desses relacionamentos, meus ou dele, teriam funcionado a longo prazo tão bem quanto funcionou com nós dois. Porque simplesmente não éramos tão compatíveis, né? Nós e os outros. Acredito que a razão pela qual o nosso relacionamento, meu e de Gil, funciona tão bem é porque somos muito compatíveis, né? Aliás, compatibilidade também significa que o outro seja capaz de um relacionamento. Na minha opinião, isso significa alguém com integridade, maturidade e um forte senso de identidade. E sim, você também tem que estar preparado para isso, né? Saiba, por exemplo, reconhecer que errou e pedir desculpas. Lembre-se que o outro é um ser humano igualzinho a você. Lembre-se que você não vai acertar sempre, o outro também não, né? E mais importante de tudo, sejam cúmplices. Né, daquele tipo de cúmplice assim que esconderia um cadáver contigo se fosse necessário, todo o resto vai ficando mais fácil. Não existe um relacionamento perfeito, né? Brigas, discussões, tudo isso vai acontecer, de uma maneira ou de outra, tudo isso acaba acontecendo. Mas o importante é entender o outro também, né? É saber que o outro também erra, você erra e o outro vai te entender. Então tudo isso tem que estar em sintonia. Uma das coisas que eu acho assim que é muito importante, por exemplo, na questão financeira, né? Não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa, conviver com uma pessoa e ter que ficar fazendo continha, sabe? Ah, eu ganho tanto, fulano ganha tanto, fulano gastou tanto, ciclano gastou tanto. Eu acho isso muito complicado, eu acho que acaba afastando muito as pessoas, né? Fica parecendo que vocês não são de fato um casal, porque vocês estão morando no mesmo lugar, vocês formam um casal, né? Então é meio que uma unidade mesmo. Claro que existem as individualidades, né? Isso é óbvio. E você acaba mantendo isso sempre, né? Eu e o Gil, a gente convive 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano.
mas a gente mantém a nossa individualidade. Porém, todo o resto é em conjunto. Não existe, por exemplo, na nossa casa, uma coisa que é minha, outra coisa que é dele. No máximo que vai acontecer é uma roupa ser dele porque não cabe em mim. Ok? Porque senão não seria uma roupa dele, seria uma roupa nossa. Claro, né? Coisas pessoais como uma escova de dente, por exemplo, não tem como, né? Cada um tem a sua. Dinheiro, por exemplo, a gente não divide dinheiro, né? O dinheiro é nosso, o dinheiro é do casal. Não importa se eu ganhei tanto esse mês ou se ele ganhou o dobro ou a metade, o dinheiro é nosso, sabe? O dinheiro cobre as nossas necessidades, qualquer que sejam elas, né? O dinheiro está ali para nos servir, não para nos dividir. A gente não divide, sabe? Esse aqui é meu, esse aqui é seu. Claro, a gente até temos contas separadas, mas por acaso, nós temos a nossa conta em comum, que é a nossa conta principal, que é a conjunta, e temos outras contas, né? Por exemplo, eu tenho conta num banco digital, ele tem outra. Tá? Mas isso é por questão de praticidade, por conta de cartão, né? Poderia ter um cartão adicional, mas na época os bancos não ofereciam esse serviço. Enfim, a gente acabou abrindo uma conta diferente da outra, e a conta principal mesmo é onde a gente guarda nosso dinheiro, né? As outras a gente divide para pagar isso, para pagar aquilo, para pagar besteirinha, assim e tal. Mas o dinheiro é nosso, então assim, a gente mantém a nossa individualidade, sim, né? Nós não concordamos com tudo, absolutamente tudo, mas a gente concorda nas coisas que são muito importantes. É isso que é o que vale, né, para um relacionamento realmente durar. E esse exemplo do dinheiro que eu dei é um dos exemplos, né? Eu acho esse um exemplo muito bom, que também é uma coisa que gera muito conflito nos casais, né? A questão financeira, e a gente resolveu dessa forma, porque isso faz parte da cumplicidade que eu falei ali, né? Eu e o Gil, nós estamos há 27 anos juntos, então nós criamos um nível de cumplicidade tão grande, a gente já tinha ali no comecinho, tá? E nós fomos desenvolvendo isso ao longo dos anos. Então, hoje em dia, a gente simplesmente senta no lugar e às vezes a gente fala uma ou duas palavras, mas na verdade sai um texto ali, porque a gente não precisa falar tudo. E nós temos os nossos códigos, né? Então a gente pode estar conversando e ninguém vai entender nada, né? As pessoas que estão ao redor não vão entender absolutamente nada, porque nós temos os nossos códigos, a gente tem as nossas piadas internas. E a gente pensa muito, é muito comum a gente estar aqui, por exemplo, a gente está assistindo televisão, tá? E aí eu estou vendo alguma coisa, eu pensei em alguma coisa, você pode ter certeza que ele pensou a mesma coisa, né? Então, aqui em casa é muito comum isso. Nossa, eu estava pensando exatamente nisso, né? Ou então, ele está lá na cozinha, ele vem falar alguma coisa comigo, eu ia agora te falar isso, sabe? Isso acontece demais com a gente, demais. Ao ponto das vezes a gente nem falar mais, porque a gente sabe que o outro pensou a mesma coisa. Então, às vezes, a gente só olha e ri. Porque tem que ter muita cumplicidade para isso. E isso é muito necessário. Sabe, esse amor romântico dos filmes, das séries e de novelas em que você fica grudado com a pessoa o dia inteiro, isso desculpe, mas isso é bobagem, isso não existe, não é assim. O grande amor mesmo, de fato, é disso que é isso, sabe? É essa cumplicidade, essa amizade, esse cuidado, né? Essa falta que o outro faz, tudo isso é amor. Amor não é só, sabe, a coisa do sexo, a coisa do carinho, isso tudo faz parte, mas não é só isso. Então, se tudo isso não se encaixar, alguma coisa vai desandar e aí vai acabar desandando tudo. Então é difícil sim, não é uma coisa facinha não, tá? E também, gente, o último conselho, não façam isso como se fosse uma competição, sabe? Eu quero ter um relacionamento que dure tantos anos. Aí meio que fica uma competição, meio que forçando uma barra para que isso aconteça e aí não vai dar bom não.
sabe? Então não. Deixa a coisa fluir, deixa a coisa ir, né? Naturalmente isso vai acontecendo. Ok, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, fica aqui neste canal, todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.